aqui na IP Rede Massa continua a sua série de entrevistas na cobertura das eleições municipais 2012. E hoje nós estamos recebendo o pré-candidato Reni Pereira, PSB. O que o senhor acha que tem capacidade para governar uma cidade como Foz do Iguaçu? É a pergunta aberta, a pergunta que abre. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, primeiramente é se conceber que a capacidade de um prefeito na moderna concepção de administração tem que ser um gestor. E aí tem que reunir três capacidades, que é a capacidade pessoal, a capacidade técnica e a capacidade política. E eu reúno essas três, não apenas no aspecto técnico, primeiramente, já que sou um membro do funcionalismo público, tanto federal quanto estadual, há mais de 20 anos, ingressando através de concurso público, que é o critério mais seletivo que tem para você entrar na administração pública, como também fazendo cursos como Direito, Administração Pública e também Administração Tributária Moderna e também a capacidade pessoal, que essa está acima de tudo para um bom gestor, que é a capacidade de relacionamento. E nessa capacidade de relacionamento eu ainda vou além, eu tenho a capacidade política de pertencer a um partido que faz parte tanto da administração pública estadual, quanto também da base de apoio do governo federal. E esse relacionamento é bom para Foz do Iguaçu, até porque hoje, nesse conceito de gestão, ninguém resolve os problemas de uma cidade sozinho, você precisa dessa interlocução. E na capacidade pessoal, faz com que eu tenha um bom relacionamento, até mesmo com os adversários do âmbito local, o que me permite vislumbrar que numa administração sob o meu comando, Foz do Iguaçu, será uma cidade em que nós não vamos perder tempo nem energia com brigas à toa na esfera política. O senhor mesmo tira a pergunta que eu vou fazer na sequência. Pergunta sorteada pelo próprio candidato. Folha de pagamento. A folha de pagamento do funcionalismo municipal é alta. Se eleito, o senhor tem planos para baixar esses valores? Como? Olha, nós temos planos para otimizar esses recursos da folha de pagamento, reestruturando toda a carreira do funcionalismo público em formas de valorizar o servidor e buscar um resultado melhor para a população que é beneficiada pelo serviço que é prestado pelo servidor público. Então, a nossa ideia é reestruturar em plano de cargo e carreira todos os serviços da administração pública e, em especial, continuar valorizando aqueles como os professores que atingem hoje a marca que é planejada pelo IDEB e aqueles que vão além também com a premiação com 14º e 15º. Então, a nossa ideia é reestruturar e valorizar o servidor público e acreditamos com isso que nós vamos valorizar. E existem outras maneiras de você economizar na administração pública, principalmente você eliminando despesas acessórias no custeio da máquina pública, como nós fizemos na Assembleia Legislativa, onde economizamos mais de 91 milhões no primeiro ano da nossa administração, já que eu faço parte da mesa executiva que comanda a Assembleia Legislativa do Paraná. Tira mais uma pergunta. Como o senhor faria para suprir a demanda por emprego na cidade? Olha, o administrador ou o gestor público, ele tem em sua mão o principal instrumento para atrair investimento e atrair empresas, que é o orçamento. Nós vamos alocar já no plano de governo recursos públicos para a atração de empresas, mas não apenas atrair empresas, como valorizar as empresas locais. Nós precisamos de estímulos para isso, e estímulos tributários. E nisso, modéstia à parte, é a minha área, eu fiz a lei que criou o Polo Tecnológico de Foz do Iguaçu, que infelizmente não foi bem utilizada aqui, mas foi emprestada pela cidade de Pato Branco e em pouco mais de 4 anos eles já geraram mais de 7 mil empregos com uma lei que eu fiz para a cidade de Foz do Iguaçu. Continua valendo essa lei, mas nós temos a ideia de não apenas implementar essa lei aqui, mas outras leis de atração de investimentos. E para você atrair investimentos, você tem que ter justamente essa capacidade de relacionamento que eu falei na primeira pergunta. E a vida, tanto a vida pública que eu tive, quanto a vida parlamentar, me credencia hoje a buscar investimentos, tanto no Paraná quanto fora do Paraná, para trazer para Foz do Iguaçu. Mais uma pergunta. Estamos recebendo hoje o pré-candidato do Prefeitura de Foz do Iguaçu, Reni. Na área da saúde, faltam especialidades. Como o senhor faria para também suprir essa falta e acabar com as filas nas cirurgias? Olha, primeiro nós temos que organizar o sistema que já está em parte funcionando,
mas o sistema de saúde pública tem que funcionar como um todo. E a especialidade, na verdade, você tem que também ampliar o número de leitos de UTI, até porque especialidades demandam uma retaguarda de UTI. Então, a nossa ideia é duplicar o número de leitos de UTI no hospital e atrair para cá, então, especialistas. Se não bastasse isso também, já estamos colocando no plano de governo com anuência, e vamos buscar essa anuência para não sermos irresponsáveis com a população, de fazer uma parceria com a UniOeste de, no mínimo, transformar o hospital municipal em hospital escola. Com isso, nós vamos atrair residentes e especialistas para atender essa fila de espera por algumas especialidades que nós temos hoje no município de Foz do Iguaçu. E também poderemos suprir essa fila imediatamente, colocando o município de Foz do Iguaçu no consórcio regional de saúde, que vem dinheiro novo do Ministério da Saúde para que a gente possa contratar o serviço. Hoje, infelizmente, Foz do Iguaçu é um dos poucos municípios do Paraná que não faz parte de um consórcio de saúde. Cascavel, por exemplo, faz parte, recebe mais de R$300 mil do governo federal para contratar exames e também especialistas de acordo com a demanda. Mais uma pergunta. Série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu. O senhor conhece bem a cidade, os problemas de cada região? Quantos bairros existem em Foz do Iguaçu? Olha, nós temos hoje aproximadamente 300 a 320 bairros, considerando aqueles que têm a denominação, por exemplo, Curitibanos 1 e 2, mas em torno de 300 bairros. E esses bairros, alguns deles se organizaram para ter a sua representatividade em associações de moradores. Então, nós temos hoje instituídas 115 associações de moradores, das quais aproximadamente 80 estão em funcionamento, as outras, infelizmente, devido à falta de apoio, simplesmente não funcionam, e dessas 80, aproximadamente 50 têm sede comunitária. O que nós queremos é criar, dentro da administração pública, um sistema em que a administração seja descentralizada, porque com esse número de bairros, mais de 300, seria uma injustiça com esses bairros, principalmente aqueles mais distantes do centro da cidade, você não levar a administração descentralizada. Então, nós queremos criar a prefeitura itinerante justamente para atender e criar dentro da estrutura administrativa uma secretaria que possa dar um suporte de retaguarda para essas associações de moradores. Vamos a mais uma pergunta, por favor, retire. As perguntas são sorteadas. Vamos à próxima pergunta. Segunda Ponte Brasil-Paraguai, o senhor é favorável contra esse projeto e justifique por quê? Olha, eu sou favorável até porque ela é um requisito para nós termos a perimetral. A perimetral é um projeto que está parado aí há muito tempo, nós sabemos que vai desafogar o centro da cidade, esses caminhões que passam e danificam o asfalto e também acabam perturbando o trânsito, que já não é dos melhores, e isso não é apenas em Foz do Iguaçu, mas nós somos a favor da segunda ponte e vamos além, somos a favor e vamos gestionar naquilo que a prefeitura pode fazer para que a ponte não sirva como estacionamento, porque nós não podemos ter a burocracia tanto do lado de lá como do lado de cá para que os caminhões fiquem parados em cima da ponte. A ponte tem que servir como elo de ligação e desenvolvimento dos dois países. Mas nós somos a favor porque, infelizmente, a segunda ponte está no contexto da perimetral. Então nós precisamos fazer as duas coisas intercaladas e nós vamos defender a agilidade, já que estamos esperando já quase 10 anos essa segunda ponte. Mais uma pergunta, série de entrevistas aqui na TV Naipi, contribuindo com o processo democrático. Em Foz do Iguaçu ainda falta mão de obra especializada. Como o senhor acha que o município deve agir para suprir essa demanda? Como qualificar os moradores? Olha, através de parceria com as universidades e outras entidades que nós temos e também hoje temos recursos para qualificar a mão de obra de acordo com a demanda de mercado no Ministério do Trabalho. Mas para isso, nós precisamos fazer aquilo que as empresas requerem. Não adianta nada você fazer um curso de qualificação para pendurar o diploma na parede. Você precisa ter que essa tua qualificação lhe sirva para você buscar um emprego. Então, o que nós precisamos fazer? Uma parceria, identificar a necessidade do mercado, das empresas que virão para cá e das empresas que aqui já estão, que vão aumentar o número de funcionários e qualificar de acordo com essa demanda. Ou seja, fazer casado a qualificação com a demanda do mercado. E para isso, nós vamos utilizar de parcerias com as universidades e com outras instituições que qualificam a mão de obra de acordo com a demanda. O senhor mesmo retira a pergunta. Pergunta agora. Se a dependência química
é um problema de saúde, como o senhor faria para resolver esse problema que assola Foz do Iguaçu hoje? Olha, nós colocamos uma emenda na LDO do Estado pedindo para que o Estado construa, e já está praticamente consolidado, isso só dependemos do orçamento no final do ano, a construção de um centro de tratamento de drogados aqui em Foz do Iguaçu. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje nós temos alguns, principalmente menores, que eles ficam durante o dia numa instituição e à noite voltam para casa. Ou então, quando não fazem o tratamento e depois voltam para casa sem a perspectiva de começar uma nova vida. Então, além do CETRAD, que nós queremos construir numa parceria com o governo do estado para internar o jovem, para tratar e dar também uma opção dele ter uma vida nova depois do tratamento, nós queremos criar a Secretaria da Família. Essa Secretaria da Família, além de outras finalidades, ela teria uma finalidade que muitas vezes a sociedade não entende por quê. Se em Foz do Iguaçu nós temos a grande maioria das instituições que tratam o drogado é mantida pelas igrejas e outras associações, igreja evangélica, igreja católica, entre outras, nós temos que ter o apoio do institucional da prefeitura. Então, através da Secretaria da Família, nós vamos celebrar convênio tanto para o tratamento dessas instituições, ajudando, quanto também na prevenção, já que as igrejas, elas que ajudam na prevenção e principalmente na explanação dos valores da família. Então, não adianta só pensar no tratamento, tem que pensar, e nós vamos investir muito forte, tanto na parceria com a igreja quanto outras instituições, na prevenção do uso das drogas. Pré-candidato Reni Pereira, do PSB, o senhor tem pouco mais de 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Olha, eu quero falar a você que nos assiste que ao longo da minha trajetória pública eu procurei fazer aquilo que se espera da política, usar da política para ser um instrumento de transformação e de somar para com aqueles que mais precisam do poder público. E hoje nós estamos aqui para pedir o apoio e já construímos uma coligação de uma forma inédita, com o maior número possível de partidos, já temos o maior tempo do horário de televisão, sem precisar leiloar nenhum cargo público, num critério de transparência e de dizer claramente o que nós queremos. E o que nós queremos para Foz do Iguaçu é mudar esse sistema de administrar a cidade, preservando as coisas boas que nós temos existindo no município, mantendo, melhorando ainda mais aquilo que já está funcionando, não pelo critério de vaidade, de pensar que só eu que vou realizar, respeitando aqueles que nos antecederam há 50, há 30, há 10 e há 2 anos atrás. Isso é o respeito pelo dinheiro público, já que ninguém construiu com o seu dinheiro o que aqui está. E melhorando aquilo que precisa ser feito, com humildade. E eu quero aproveitar agora, antes de finalizar, de dizer a você que, infelizmente, em Foz do Iguaçu, tem gente que pensa em fazer política de outra maneira. Então, eu quero prevenir já que vai ser uma campanha sangrenta, até porque a minha maneira de fazer política é uma maneira diferente e muitas vezes as pessoas procuram colocar outros obstáculos. Então, dizer para você que eu tenho humildade, até o último dia eu vou buscar votos suficientes para ganhar com a maioria e fazer uma administração para todos, porque Foz pode e merece muito mais. Tempo encerrado, agradecemos, a TV Naipí agradece.